De volta com o cenário político, nesta sexta-feira, estamos conversando com o vice-presidente do Sindicato da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ailson Rodrigues. Se você ligou agora, a Polícia Civil vai entrar em greve na próxima terça-feira, viu? E a expectativa é fechar tudo, não ficar nem as delegacias de plantão. Aqui em Mossoró também, não somente em Natal. Então, vamos ficar ligados aqui. Manda sua pergunta, participe do programa. Já quero mandar um alô para a Graça do Nova Betânia, que todo dia assiste o nosso programa e todo dia faz questão de mandar um alô dela aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada pela audiência de sempre, viu, Graça? E lembrando para você que hoje é sexta-feira, mas cuidado, a Covid está aí, a pandemia não acabou e tem também a influenza agora, né? Esse surto de influenza. Hoje, conversando com a coordenadora de vigilância epidemiológica do Rio Grande do Norte, na 95 FM, ela disse para a gente que o Rio Grande do Norte registrou nos últimos dias 6 mortes pela influenza. Idosos e 2 adolescentes, 4 idosos e 2 adolescentes que tinham comorbidades. Então, vamos ficar ligados, né? Não vamos facilitar, então. Manter o uso de máscara, distanciamento social, cuidado aí na sua diversão do final de semana. E o corpo de Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro, foi sepultado nesta sexta-feira, lá na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo. Olinda era moradora de Eldorado, a cidade onde o chefe do executivo foi criado. A presidência da República reservou todos os quartos dos hotéis localizados no centro da cidade para a comitiva presidencial. O cortejo foi acompanhado pelo presidente, junto da primeira-dama Michele Bolsonaro. A maioria das pessoas que estavam na solenidade não faziam uso de máscara, medida obrigatória no estado de São Paulo para conter a Covid-19. A informação da morte de Olinda, aos 94 anos, foi compartilhada por Bolsonaro na madrugada desta sexta-feira nas suas redes sociais. Ele disse, abre aspas, com pesar, o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Nesse momento, me preparo para retornar ao Brasil. Fecha aspas. Bolsonaro voltou nesta manhã de uma viagem ao Suriname. Ele ainda tinha uma viagem programada para a Guiana, mas que claramente foi cancelada por conta do falecimento da sua mãe. Aí essas informações são da imprensa nacional, a gente traz aqui para você este momento realmente importante, aí esta informação. E agora a gente volta a falar sobre a greve da Polícia Civil, que deve ser iniciada na próxima terça-feira. A Ailson está conversando aqui com a gente sobre todos os problemas e a gente falava sobre as outras reivindicações, Ailson. Tem a questão do déficit de pessoal e também da infraestrutura. Sobre a infraestrutura, existe perspectiva e diálogo com o governo em relação às condições das delegacias e não somente isso, mas as condições de trabalho, de investigação da Polícia Civil? Olha, nós temos o nosso delegado da DP5, que é a doutora Cristiane, aliás, a delegada regional, temos o DP5 adjunto que trabalha aqui em Mossoró, e tudo que ocorre a gente tem que passar imediatamente para o chefe, que é o chefe imediato. Isso aí ele repassa para a delegada geral, que em seguida deve comunicar ao governo do estado. E, infelizmente, a gente não vê nenhuma estrutura, nem sequer uma informação que possa vir a melhorar as condições estrutural das delegacias aqui em Mossoró. Hoje, a primeira DP que fica no Alto São Manuel, ela tem um problema enorme de rachaduras, com possibilidade de cair. Então, se você tiver a oportunidade de ir lá, vocês vão perceber, se quiser fazer as imagens, pode ir lá, vai estar lá o prédio numa situação, inclusive, já se fala em até tirar as delegacias de lá. Então, para você ver como é que está a situação. E nós estamos chegando num período invernoso, né, de chuvas, onde a situação piora bastante. É tentar mostrar para o governo e dialogar, ver o que pode ser feito. Porque não é só Mossoró, nós temos a região oeste todinha e, infelizmente, nós começamos janeiro com a violência muito alta. Hoje nós temos, se eu não me engano, 12 ou 14 homicídios. Hoje é 21, né? 22, né? 21. 21 de janeiro. De janeiro.
12 ou 14 homicídios. O ano passado nós tivemos uma redução de mais de 20% no homicídio, mas infelizmente esse ano já começou muito alto, bem como o arrombamento a residências. É muito grave a situação e nós não temos estrutura e nem temos policiais para fazer as investigações a contento. Você estava falando no bloco anterior sobre as investigações, alguns inquéritos têm aí mais de 3.000 páginas, e isso demanda tempo e demanda pessoal. Enquanto está acontecendo essas investigações, as outras que vão surgindo, como é que fica? Pois vamos lá tratar a homicídio. A homicídio trabalha muito com quebra de sigilo de dados também, de telefones. E hoje a delegacia de homicídio tem uma demanda tão grande de telefones que eu acho que não está nem conseguindo ter controle mais. Porque é um homicídio atrás do outro e às vezes as apreensões de telefones e tem que pedir a quebra de sigilo e os policiais analisar, em seguida fazer um relatório e passar para o delegado da investigação, que ocorre também com a gente que trabalha na DENARC. Então não fica, a gente tenta fazer o máximo, mas fica algumas investigações para trás porque não tem condições de poucos policiais fazer essas investigações. A questão do adicional por tempo de serviço também déficit de pessoal e infraestrutura. Existe alguma outra demanda? Existe, as nossas promoções que não estão ocorrendo. No caso, vou falar da minha específica, que foi em maio do ano passado. E ela foi publicada no Diário Oficial dia 10. Ou seja, maio do ano passado foi publicada agora. E não recebi ainda. E nem tenho perspectiva, porque, segundo a gente está sabendo, não tem dotação orçamentária para pagar isso. Mas com relação a nossos ADTS, que é o adicional por tempo de serviço, o grande problema é o policial já aposentado, que recebe 35% do tempo de serviço. Se a gente perder, ele vai ter um déficit, uma perda salarial de 35%. Vou fazer 16 anos de polícia. Então, era para mim estar com 16%, eu estou com 16%. Se fizer essa retirada, eu vou ter uma redução salarial de 16%. Então, você vê como é que é o problema. A gente já não ganha tão bem assim. A gente coloca a nossa vida em risco, que é um trabalho difícil de se fazer. Tem a perda inflacionária, que a gente fez um cálculo só do ano atrasado e o ano passado, dá 16,27%. E mais a perda desse ano, que, se eu não me engano, passa de 10%. Então, se a gente juntasse essa perda, já ia chegar praticamente a 30%. Né? E imagine chegar a perder 35% do nosso salário. Como é que não fica? Então, a gente fica angustiado com essa situação e espera e acreditamos que isso se resolva o mais rápido possível e, quem sabe, segunda-feira a gente parar somente para informar que houve reunião, houve algum acordo e a sociedade começa a ser atendida normalmente. Essa questão que eu vou tocar agora, ela é um pouco delicada, mas existe uma diferença, na sua opinião, de tratamento por parte do governo do estado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Olha, a gente acredita que sim, infelizmente, mas nós entendemos os nossos colegas policiais militares porque também estão passando por uma dificuldade enorme. O pessoal, a primeira linha de frente de impacto no crime é a Polícia Militar. Então, o pessoal estão lá lutando pelos direitos deles e eu acredito que deve conseguir e vão conseguir, a gente está torcendo por isso, que eu acredito que eles também estão torcendo por a gente, mas toda vez que o nosso colega policiais militares faz um movimento, graças a Deus ele consegue ser atendido. Com dificuldade, mas consegue. Mas também só consegue quando tem uma movimentação, quando ameaça uma movimentação. E a gente não tem outra forma. Todo mundo conhece o sindicato no Rio Grande do Norte, que é um sindicato de luta e que tudo que veio para a gente não foi fácil. Sempre foi lutando e vamos continuar. A gente tem aqui o Aldo Ferreira, que está aqui dizendo: um guarda municipal de nome Geraldo, assiste o programa todas as noites, é fã de carteirinha, só vai jantar depois do cenário político. Pediu também aqui para a gente mandar esse alô. Então, Geraldo, muito obrigada pela audiência, viu? Aqui sempre no cenário político. Fico muito grata por esse recado de vocês, por esse feedback. A gente tem também outras participações aqui. O João, da UPA do BH, sempre ligado também. Um alô aí para vocês. O Mariano, coordenador de monitoramento, alerta e desastres da Defesa Civil do município, diz: com a greve da Polícia Civil, quem perde
é a população. Exatamente, viu, Mariana? A gente já tinha, inclusive, falado sobre isso aqui. E o Frank, ele ainda está com a dúvida e quer esclarecer. A Polícia Civil não teria que deixar 30% do efetivo trabalhando? Pois bem, poderia deixar, certo? Mas a gente já fizemos outras mobilizações e não teve o impacto que a gente queria. Então, nós pretendemos, se é para negociar, então vamos negociar rápido. Nós não podemos perder tempo com isso. Entendeu? Então, vamos tentar parar e parar tudo. Eu acredito que quando parar tudo, o governo deverá chamar para a gente negociar. O governo do estado tem feito muita divulgação das delegacias da mulher. Uma ampliação aí no atendimento à mulher, em relação, inclusive, a delegacias virtuais da mulher. Como é que você avalia toda essa movimentação em relação a este atendimento? Eu já tive a oportunidade de vir aqui e sempre falei que diversas cidades do estado já deveriam ter delegacia da mulher. Inclusive, aqui em Mossoró, eu sou a favor do plantão na delegacia da mulher. Ocorre um problema onde uma cidadã vem à delegacia, registra o boletim de ocorrência, e nós não temos o delegado ali da mulher para que pudesse imediatamente pedir à justiça para que o afastamento desse cidadão. Que as agressões contra mulheres, infelizmente, vêm aumentando e nesse período de pandemia aumentou ainda mais. Então, eu sou a favor e tem que abrir mais. Nós temos, se eu não me engano, ela vai abrir em Açu, aqui em Mossoró já existe, Caicó já existe, lá em Natal foi criado o plantão e colocar pessoal para trabalhar. Não basta só abrir delegacias, porque nessa reestruturação que está ocorrendo, Mossoró ganha mais uma delegacia que é a DEPROV. Se criou a DEPROV, por que não cria o plantão Mossoró da Delegacia da Mulher? Por que não coloca mais 2 delegacias distrital? Mas é necessário que chame o pessoal. Não adianta também só criar e não ter pessoal, porque vai ter a delegacia, mas é os mesmos policiais acumulando. Uhum. Que é o caso que acontece, vamos lá, na delegacia do menor, que é uma delegacia importantíssima. Você não tem ideia quanto aquela delegacia é importante. Os policiais, hoje só tem um policial lotado lá. Os outros 3 policiais é o que acumulam. Ou seja, além de trabalhar na delegacia de origem, o policial ainda acumula com mais outra. Então não adianta só abrir um prédio ou só abrir uma delegacia. Aliás, nem o prédio tem, né? Dizer que abriu a delegacia e não tem policiais para atender. Pois é, a gente vem vendo isso, por isso que eu estava nessa dúvida. E em relação também ao outro problema, Ailson, em relação às à delegacia de plantão e a penitenciária aqui de Mossoró. A penitenciária não recebe mais presos depois das 8 horas da noite. E isso já foi relatado, inclusive, pelos nossos programas policiais, da dificuldade da delegacia de plantão manter esses presos ali durante a noite, naquele local que não tem estrutura para manter um preso. Como é essa situação, afinal? A situação da delegacia de plantão é um problema sério. Inclusive, a OAB esteve lá, eu acredito que ela deve ter feito uma representação, porque nós temos 2 pequenas celas e praticamente interligadas, uma colada na outra. E quando ocorre flagrante que o sujeito do sexo masculino é preso e ocorre também pessoas do sexo feminino, as mulheres, eles dividem a cela por uma parede. E não tem banheiro, essa é a pior situação ainda. Uhum. Entendeu? Então, se o cidadão está preso, aquele sujeito que cometeu um crime está preso ali, ele não tem local, um banheiro para ir. Muitas das vezes ele pede ao policial, o policial vai lá, abre e leva. Então, nós temos esse problema. O Estado já sabe disso, eu acredito que o Ministério também já deve ter conhecimento, até porque a OAB teve lá esses dias e provocou o Estado com relação a isso aí. A falta de policiais no plantão, porque nós temos os policiais que trabalham na delegacia e quando termina o expediente vai para o plantão. E no outro dia volta a trabalhar na delegacia de novo. Praticamente 48 horas de serviço. Então não dá para o cidadão, o policial, por mais que a gente queira fazer o nosso trabalho como tem que ser feito. E infelizmente a delegacia do plantão passa por essa situação. Os meninos do sistema penitenciário não estão recebendo presos a partir das 8 horas. Segundo eles, por falta de estrutura também de pessoal. Não tem gente para atender. E aí, infelizmente, sobra para a Polícia Civil ficar com um preso em uma condição insalubre
que quando termina o plantão às 8 da manhã ainda tem que deixar um preso na cadeia. Isso aqui em Mossoró. Mas quando é preso de Caraúbas, quando é preso da região lá de Macau, aí a situação ainda piora. Ainda é pior? É, porque o policial vai ter que se deslocar daqui para deixar em Caraúbas ou para deixar em Macau. E isso é o que acontece e é muito comum isso acontecer. Então, a questão está entrando em via judicial para ver se resolve. Tentar resolver. O Ministério Público já deve ter tomado conhecimento, a OAB já provocou. Eu acredito que o mais breve possível deve sair alguma decisão, mas é necessário que tenhamos um local salubre para que os policiais possam trabalhar e um local para onde possa deixar os presos enquanto estão sendo feitos flagrantes. O ideal seria que tivesse na delegacia de plantão. Tem que ter na delegacia de plantão essa situação, não é nem o ideal, tem que ter. O preso ele não pode ficar numa cela minúscula daquela, a presa não pode ficar dividindo o mesmo espaço praticamente com ele. Muito assunto para a gente conversar há pouco tempo. O nosso cenário político de hoje vai terminando. Ailson Rodrigues, vice-presidente do Simpol Rio Grande do Norte. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Carol. E a gente vai pedir desculpa à população em caso de entrar em greve, mas infelizmente é a única opção que nós temos. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo com as novidades, inclusive sobre o movimento. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra. Aproveite seu final de semana com cuidado. Ótima noite. Até lá.